Se aproximou do acampamento onde George e sua equipe, incluindo o assistente Stanley, viviam. Stanley saiu do acampamento e foi atacado por Boy. A primeira coisa que ouviram foi um grito. George pegou sua arma e viu Stanley na boca do Boy. E não teve alternativa senão atirar no leão. Stanley também morreu devido aos ferimentos. Ele não se recuperou. Foi uma dupla tragédia. A morte trágica de Stanley marcou uma mudança dolorosa em Cora. George tinha perdido um assistente leal e amigo. Christian perdeu Boy, o líder de seu bando, e ficava ao lado da cova de Boy durante horas. Agora, como o único macho do bando, Christian estava sozinho. George Adamson conseguiu um novo assistente, Tony Fitzjohn, um homem de 25 anos apaixonado pela natureza. Tony era novo em Cora e não conhecia Christian há muito tempo, mas notou a melancolia do leão. Ele sentia falta do Boy. E isso aumentou seus temores. Boy não estava mais lá. Como ele agiria? O que iria fazer? Por que ele tinha sumido? Para onde ele foi? E sempre é um período de preocupação e incertezas de não entender por que alguém desapareceu de repente. Mas eles se agrupam rapidamente, se adaptam e criam suas próprias vidas. A morte de Boy e a solidão de Christian foram notícias devastadoras para John e Ace. Fazia um ano que estavam longe de Christian e decidiram que era a hora de voltar. Não sabíamos como seríamos recebidos. Achamos que aconteceria qualquer coisa. Era muito perigoso. Era a África selvagem. Após um dia de preocupação no alojamento, Ace e John foram ao território de Christian. George poderia ser bem-vindo ali, mas Ace e John eram quase estranhos. Eles não viam Christian há um ano. Se Christian os visse como hóspedes indesejados, poderia haver problemas. George apareceu no topo da montanha, acho que a uns 100 metros de nós, com Christian. Christian desceu devagar uns 10 ou 15 metros e deu uma bela olhada em nós. Dava para ver Christian avaliando o que estava acontecendo. Ele continuou descendo bem devagar em nossa direção. E eu acho que chegou um momento em que não podíamos esperar mais e o chamamos pelo nome. E naquele instante ele andou mais rápido. E ele ficou muito alegre. E é claro que nós também. Imagine o quanto ficamos felizes. Foi um reencontro incrível e o fato de sermos humanos ou de Christian ser um animal foi irrelevante. O fato de Christian aceitar John e Ace foi seguido pelas leoas. Elas haviam chegado em Cora 3 meses antes para aumentar o bando e também saudaram os recém-chegados. De repente, percebemos que as 2 leoas também estavam conosco e elas nos cumprimentaram, vieram e encostaram em nós. E as 2 leoas que não conhecíamos encostaram em nós. Christian pulou em nós. George ficou feliz. Foi algo
eufórico. É difícil achar palavras para descrever. Todos ali, leões, humanos, todos sentíamos que compartilhávamos algo muito, muito especial. Então foi muito emocionante para todos e sabíamos que éramos parte ou testemunhávamos algo extraordinário. A família londrina de Christian relaxou com sua família africana, as leoas e um filhote órfão. Ace e John tiveram certeza que Christian tinha achado seu lar na África. Deixá-lo pela segunda vez foi mais fácil de verdade, porque sabíamos que ele tinha sido bem sucedido. Tinha uma boa relação com George e, obviamente, tinha uma relação forte com as leoas e ele estava enorme. Ace e John voltaram para Londres tranquilizados sobre o futuro de Christian. Mas um leão que se aproxima da maturidade pode ser uma ameaça para as pessoas ao seu redor. George nos disse que a adolescência era o período mais perigoso para os leões, é quando se deve ter mais cuidado com eles. Na verdade, nessa época, Christian havia derrubado Tony no chão. Ele me derrubou. Colocou minha cabeça na boca, deitou de costas e começou a me chutar com as patas traseiras. Ele deve ter achado graça naquilo e me chacoalhou um pouco e me soltou. E eu fiquei com medo. Era um animal enorme brincando comigo como se eu fosse um boneco. Ele veio direto para mim e eu dei um soco no focinho dele. E funcionou, ele se afastou, deve ter sido como um tapinha, ele era muito forte. Ace e John queriam que Christian crescesse na África para achar seu lugar na natureza. Mas conforme ele crescia e ficava mais agressivo, será que o contato com eles se tornaria arriscado demais? O ordinário reencontro de Ace e John com o leão Christian em 1971 se tornou um fenômeno no YouTube. Mas um ano após as famosas imagens, os dois amigos voltaram ao Quênia com a esperança de ver Christian novamente. George nos mantinha informados sobre o que acontecia e dizia que ele desaparecia por meses. E que estava procurando estabelecer seu próprio território longe de Cora. George nos alertou que ele poderia não voltar ao acampamento. Se aproximou do acampamento onde George e sua equipe, incluindo o assistente Stanley, viviam. Stanley saiu do acampamento e foi atacado por Boy. A primeira coisa que ouviram foi um grito. George pegou sua arma e viu Stanley na boca do Boy. E não teve alternativa senão atirar no leão. Stanley também morreu devido aos ferimentos. Ele não se recuperou. Foi uma dupla tragédia. A morte trágica de Stanley marcou uma mudança dolorosa em Cora. George tinha perdido um assistente leal e amigo. Christian perdeu Boy, o líder de seu bando, e ficava ao lado da cova de Boy durante horas. Agora, como o único macho do bando, Christian estava sozinho. George Adamson conseguiu um novo assistente, Tony Fitzjohn, um homem de 25 anos apaixonado pela natureza. Tony era novo em Cora e não conhecia Christian há muito tempo, mas notou a melancolia. E ele ficou muito, muito alegre. E é claro que nós também. Imagine o quanto ficamos felizes. Foi um reencontro incrível e o fato de sermos humanos ou de Christian ser um animal foi irrelevante. O fato de Christian aceitar John e Ace foi seguido pelas leoas. Elas haviam chegado em Cora 3 meses antes para aumentar o bando e também saudaram os recém-chegados. De repente,
percebemos que as duas leoas também estavam conosco e elas nos cumprimentaram, vieram e encostaram em nós. E as duas leoas que não conhecíamos encostaram em nós. Christian pulou em nós. George ficou feliz. Foi algo eufórico. É difícil achar palavras para descrever. Todos ali, leões, humanos, todos sentíamos que compartilhávamos algo muito, muito especial. Do leão. Ele sentia falta do boy. E isso aumentou seus temores. Boy não estava mais lá. Como ele agiria? O que iria fazer? Porque ele tinha sumido. Para onde ele foi? E sempre é um período de preocupação e incertezas de não entender por que alguém desapareceu de repente. Mas eles se agrupam rapidamente, se adaptam e criam suas próprias vidas. A morte de Boy e a solidão de Christian foram notícias devastadoras para John e Ace. Fazia um ano que estavam longe de Christian e decidiram que era a hora de voltar. Não sabíamos como seríamos recebidos. Achamos que aconteceria qualquer coisa. Era muito perigoso. Era a África selvagem. Após um dia de preocupação no alojamento, Ace e John foram ao território de Christian. George poderia ser bem-vindo ali, mas Ace e John eram quase estranhos. Eles não viam Christian há um ano. Se Christian os visse como hóspedes indesejados, poderia haver problemas. Então foi muito emocionante para todos e sabíamos que éramos parte ou testemunhávamos algo extraordinário. A família londrina de Christian relaxou com sua família africana, as leoas e um filhote órfão. Ace e John tiveram certeza que Christian tinha achado seu lar na África. Deixá-lo pela segunda vez foi mais fácil de verdade, porque sabíamos que ele tinha sido bem sucedido. Tinha uma boa relação com o George e, obviamente, tinha uma relação forte com as leoas e ele estava enorme. Ace e John voltaram para Londres tranquilizados sobre o futuro de Christian. Mas um leão que se aproxima da maturidade pode ser uma ameaça para as pessoas ao seu redor. George nos disse que a adolescência era o período mais perigoso para os leões. É quando se deve ter mais cuidado com eles. Na verdade, nessa época, Christian havia derrubado... George apareceu no topo da montanha, acho que a uns 100 metros de nós, com Christian. Christian desceu devagar uns 10 ou 15 metros e deu uma bela olhada em nós. Dava para ver Christian avaliando o que estava acontecendo. Ele continuou descendo bem devagar em nossa direção. E eu acho que chegou um momento em que não podíamos esperar mais e o chamamos pelo nome. E naquele instante ele andou mais rápido.